Vamos hoje continuar nossa aula, né? A gente viu sobre esclerose múltipla, não foi? Hoje a gente vai continuar e ver sobre esclerose lateral amiotrófica. Esperar mais um pouquinho. Como é que vocês estão? Como é que estão os estudos, hein, nessa quarentena? Vocês estão conseguindo absorver os conteúdos? Ou vocês estão aqui só de corpo presente? Digam aí. Como é que tá o processo de estudar? Eita, alô, boa noite. Vocês chegaram na aula mesmo? Mas vocês estão conseguindo entender alguma coisa? Se concentrar, estudar em casa alguma coisa. E aí, me digam aí. Esse feedback é importante. Vamos lá, minha gente. Cadê vocês? Vocês estão por aí mesmo? Estão assistindo a aula mesmo? Acho que todo mundo já entrou, né? Vamos começar? Vocês estão me escutando? O áudio tá bom? Estão me escutando? Só a Daiane está me escutando? Deixa eu desligar. E agora, melhorou? Ou é, Fernando?
Pronto. Ó. Vamos lá, vamos começar a aula, tá? Hoje a gente vai ver sobre uma doença neurológica que a gente chama de esclerose lateral amiotrófica. Uma das doenças que a gente viu no semestre passado, não é isso? A gente viu em um dos seminários sobre esclerose lateral amiotrófica, se eu não estou enganada. Tanto a esclerose múltipla como a esclerose lateral amiotrófica são doenças que trazem grandes danos para a vida do indivíduo. A esclerose lateral amiotrófica é um pouco mais agressiva que a esclerose múltipla, mas ambas têm associações brasileiras que elas apoiam as pessoas que sofrem da doença, tá? Essa aqui é a ABRELA, que é a Associação Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica. E essa associação, ela dá todo o apoio necessário, tanto ao paciente, como aos familiares do paciente. E orientações que sejam convenientes que esses familiares precisem e que o paciente precisa, tá? Essa associação, ela tem um site, da esclerose múltipla também tem, tá? Então, toda vez que a gente encontra um paciente com esclerose múltipla, com esclerose lateral amiotrófica, a gente vai orientar que eles procurem esses sites, procurem essas associações para terem mais informações, para saberem sobre os seus direitos e para poderem ter melhores esclarecimentos sobre como vai ser a vida do paciente de agora por diante. Então, vamos lá. Relembrando o que é a esclerose lateral amiotrófica. A gente viu lá que na esclerose múltipla a gente tem um processo de desmielinização do neurônio, né? O neurônio ele começa a se desmielinizar e aí a bainha de mielina ela vai sendo comprometida e a condução do neurônio ela vai ficando lenta. Aqui na esclerose lateral amiotrófica, o neurônio ele vai começar a se degenerar. Tá? Então, a gente vai ter uma degeneração progressiva das células que ficam principalmente lá na medula, tá? Daí vem o nome lateral, que fica localizada lá na parte lateral, na porção lateral da medula. Então, na esclerose lateral amiotrófica, a gente vai ter comprometimento tanto de neurônio motor superior, que é lá na medula, como a gente vai ter comprometimento de neurônio motor inferior, como a gente tem uma síndrome clássica, uma paralisia clássica, que é chamada de paralisia bulbar. Tá? Então, a gente vai ter também comprometimento lá a nível bulbar. Então, isso caracteriza a esclerose lateral amiotrófica. Comprometimento do neurônio motor superior, o neurônio motor inferior e a nível bulbar, paralisia bulbar. Tá? Paralisia bulbar, geralmente, ela ocorre em uma fase mais avançada, tá? São pacientes que têm maiores complicações. Por quê? Todo mundo lembra que lá no bulbo a gente tem o centro respiratório, não é isso? Então, esses pacientes, eles vão começar a apresentar o comprometimento do centro respiratório. Então, são pacientes que já têm um comprometimento maior
da musculatura. E aí, isso já chega na musculatura respiratória, e isso é um fator grave quando chega na musculatura respiratória, porque ele pode parar de respirar. Então, se a gente observar o que quer dizer a palavra, tá? A palavra esclerose. Esclerose significa o quê? Rígido, tá? Então, é a formação de uma cicatriz rígida lá no tecido nervoso. Lateral quer dizer o quê? Lateral quer dizer que compromete lá a parte lateral da medula, uma das principais regiões que ela compromete. E a miotrófica vem de quê? Vem de atrofia muscular, ou seja, a gente tem uma fraqueza muscular. Essa fraqueza vai ser seguida de uma atrofia do músculo. O músculo ele começa a ficar, perder massa muscular e ficar com atrofia muscular. Aqui a gente tem um paciente que ele apresenta um quadro de esclerose lateral amiotrófica. Então, aquele paciente, quando a gente olha, a gente vê que ele tem uma diminuição na massa muscular no corpo dele. E isso, com a progressão da doença, é bem mais visível, tá? Então, essa doença é uma doença irreversível, é uma doença incapacitante, tá? Com o passar do tempo, o doente, ele vai começar o quê? A perder a fala, porque para a gente falar, a gente precisa de força nos músculos que coordenam a fala. O doente, ele vai começar a ter dificuldade de engolir a comida, porque isso também a gente precisa de músculos para engolir a comida. E, por fim, ele vai ter dificuldade de respirar. Então, tudo isso vai fazer com que vá tornando esse indivíduo mais debilitado. E aí, esse indivíduo ele vai ficando restrito a uma cama. Ele vai parando de fazer atividades simples, como se vestir, fazer atividades como escovar os dentes, como pentear os cabelos. Essas atividades elas vão ficar dependendo de uma outra pessoa para que o indivíduo possa realizar. Por quê? Porque a fraqueza na musculatura desse indivíduo ela é tão grande que ele já não consegue mais fazer essas atividades do dia a dia dele. E o que é interessante nessa doença? Interessante nessa doença é que ela preserva a sensibilidade. Então, a gente tem uma preservação da sensibilidade das funções cognitivas. Então, o doente, ele fica preso no corpo dele. Então, ele não tem força para fazer nada, mas ele consegue entender tudo que se está passando ao redor dele. Então, é aquela pessoa que vai entender tudo que você está falando, muito embora com o avançar da doença ela não consiga se movimentar de forma nenhuma, tá? Então, não vá pensar que por ele estar restrito numa cama, por ele não conseguir mais falar, por ele não conseguir mais engolir, é uma pessoa que está em um estado vegetativo e que não entende mais nada. Não, ele está entendendo tudo que você fala. Então, você pode conversar com ele, você vai fazer uma terapia conversando com ele, você vai ter cuidado para não falar coisas desagradáveis, tá? Na frente dele. E a sensibilidade também vai estar preservada. Então, é um doente que pode estar sentindo dor e ele não vai ter como lhe comunicar que está sentindo dor. Por quê? Porque ele chegou numa fase que ele perdeu a fala já. Então, ele perdeu a fala e perdeu a força dos músculos. Então, ele não consegue mais te dizer que está sentindo dor. E aí você precisa estar atento aos sinais que vai te indicar
que esse indivíduo está sentindo dor. Qual é a etiologia dessa doença? Ou seja, qual é a causa dessa doença? Então, a gente ainda tem uma doença que é de causa desconhecida, tá? Existem alguns artigos que mostram uma forte influência de fatores genéticos, um gene chamado ApoE, é um dos genes mais discutidos na literatura, que está relacionado com essa doença. A gente tem a influência de alguns fatores ambientais, como algumas toxinas, que contribuem para o surgimento dessa doença. Alguns estudos mais recentemente vêm mostrando que o glutamato em alta quantidade no sistema nervoso, ele tem uma ação tóxica e isso pode levar à degeneração dos neurônios, tá? E pode contribuir para o início da esclerose lateral amiotrófica. O estresse também poderia ser um fator que desencadeia essa doença, tá? A lesão da mitocôndria do neurônio é uma outra coisa que está sendo bastante estudada. A lesão mitocondrial está em bastante foco nos estudos sobre a etiologia da esclerose amiotrófica. Alguns autores sugerem que ela possa ter origem autoimune. Ainda não existe comprovação quanto a isso, que ela seria uma doença autoimune. Mas alguns estudos tentam fazer essa relação de o sistema imune começa a atacar o corpo da gente e a gente desenvolveria a esclerose lateral amiotrófica, ou seja, o sistema imune começa a degenerar os neurônios da gente. A atividade física intensa. Atividade física intensa pode fazer com que a gente comece a lesionar o músculo e essa lesão de uma forma repetida pode sobrecarregar os neurônios e causar uma degeneração no músculo e nos neurônios. Então, alguns estudos mostram que pacientes que são submetidos a alta performance no esporte, como lutadores de boxe, como jogadores de futebol, quando eles estão já em uma fase mais avançada da vida, ou seja, em uma idade mais avançada, eles desenvolvem a esclerose lateral amiotrófica. Então, eles se questionam que será que não seria influência dessa atividade física intensa que causa essas lesões intensas nessa unidade motora, e aí o indivíduo futuramente desenvolve a esclerose lateral amiotrófica? Então, tem estudos que mostram essa relação, tá? Aqui a gente tem um neurônio normal e aqui a gente tem um neurônio quando ele está com um processo de degeneração. Então, essa degeneração, ela começa e o músculo, ele começa o quê? A atrofiar. Então, a gente vai ter a degeneração no neurônio, o neurônio, ele se comunica com o músculo, e se esse neurônio, ele não manda mais informação para o músculo, ele começa em um processo de fraqueza e depois ele atrofia. Então, é a união do comprometimento tanto do neurônio como do músculo, tá? Então, sabe-se que o que é que acontece? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um comprometimento lá na mitocôndria do neurônio. Esse comprometimento gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai ser responsável por desencadear uma apoptose.
O que seria uma apoptose? A apoptose é a morte programada da célula. Então, essa disfunção lá na mitocôndria é que vai fazer com que o neurônio ele se programe para degenerar. E o quadro clínico da esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente, como eu mostrei, a gente tem um comprometimento de neurônio motor superior, neurônio motor inferior e tem comprometimento bulbar. Então, se a gente tem esses 3 comprometimentos, a gente vai ter o quadro clínico desses 3 comprometimentos. Então, a gente já viu em várias outras patologias que quando a gente tem um comprometimento lá no neurônio motor superior, a gente vai ter o quê? Uma fase em que a gente vai encontrar o quê? Um aumento no tônus, a gente vai encontrar um aumento nos reflexos tendíneos, esse músculo ele fica fraco, a gente encontra o sinal de Babinski. Então, isso são características de comprometimento do neurônio motor superior, que a gente encontra em qualquer outra patologia que atinge o neurônio motor superior. Aqui não vai ser diferente. E os comprometimentos do neurônio motor inferior. Comprometimento do neurônio motor inferior é o contrário, né? Então, no comprometimento do neurônio motor inferior, a gente vai encontrar uma flacidez, né? Que é aquela hipotonia. Essa hipotonia também é caracterizada como uma fraqueza na musculatura. A gente encontra uma diminuição, o quê? No tônus, uma diminuição no trofismo muscular. A gente encontra o quê? Uma característica bem marcante, as fasciculações no músculo, né? Então, o músculo ele começa a exibir contrações involuntárias, que a gente chama lá de fasciculações, que é decorrente de uma disfunção do neurônio motor inferior. Então, um paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele vai ter uma mistura de sinais, tanto de lesões de neurônio motor superior, como de lesão de neurônio motor inferior. E somado a isso, ele também vai ter sinais de comprometimento bulbar, lá do tronco encefálico, tá? E aí, quais são esses sinais? É o comprometimento, quando a gente começa com comprometimento na fala, que é aquela disartria, o comprometimento na deglutição, que é a disfagia, e o comprometimento lá na respiração. O paciente ele começa com a dificuldade de respirar, com a sensação de falta de ar, que é o que a gente chama de dispneia, um aumento na frequência respiratória, que é o que a gente chama de taquipneia, e isso pode evoluir para uma insuficiência respiratória. E aí, nesses pacientes, a gente vai ter o pior prognóstico da doença, tá? Quando ele começa a exibir esses sinais de comprometimento bulbar. Então, a gente, quando vai avaliar este paciente, a gente precisa fazer uma boa avaliação da história da doença do paciente, tá? Aquela coleta da história da doença atual, para saber quando iniciou os sinais, como foi de uma forma súbita, como é que está evoluindo com sinais de neurônio motor superior, quadro clínico do neurônio motor superior misturado com o neurônio motor inferior, já começou a apresentar
quadro de comprometimento bulbar, tudo isso é muito importante a gente coletar durante a avaliação. A gente precisa avaliar também o quê? O tônus, tá? Então, o paciente vai ter alteração no tônus, vai ter alteração no trofismo, nos reflexos. A gente vai ter que avaliar pelos métodos que a gente já viu. Avaliação do tônus através de um movimento passivo, tá? Avaliação do trofismo, a gente pode ver a perimetria para ver quanto é a diferença entre um membro e o outro. A gente pode ver a avaliação dos reflexos, tá? E aí a gente utiliza o martelo para ver isso. É importante avaliar a deglutição e a linguagem. Então, a gente vai pedir para o paciente repetir uma frase. A gente pergunta alguma frase ao paciente e pede para ele repetir esta frase. Algumas palavras muito usadas, pede para ele repetir papai, mamãe, estrada de ferro, tá? E são algumas palavras que a gente usa muito pedindo para o paciente repetir para ver o grau de dificuldade que ele vai ter. A avaliação respiratória para ver se esse paciente já está em uma fase de comprometimento respiratório. Então, essa é uma doença que evolui rápido, tá? É uma doença que a gente tem um prognóstico em torno de 2 a 5 anos de vida. Então, é uma doença que ela precisa de um tratamento imediato para que a gente possa prolongar ao máximo esse prognóstico. E existe também uma escala que ela é específica para avaliar a funcionalidade da esclerose lateral amiotrófica, que eu vou mostrar ela para vocês. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico ele é baseado na história clínica, tá? Na avaliação que a gente faz do paciente, da coleta da história, na examinação do paciente, ver os sinais que o paciente está apresentando, na avaliação também da eletroneuromiografia. Então, a eletroneuromiografia vai ver o quê? A atividade dos músculos. Então, se a gente está tendo lá uma degeneração do neurônio e essa degeneração vai fazer com que a gente tenha um comprometimento também do músculo, então a gente vai seguir com o quê? Com a diminuição da atividade desse músculo, tá? A gente vai ter um comprometimento nesse músculo que a gente vai ver lá na eletroneuromiografia. A gente vai ter o quê? Também a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, ela vai avaliar se a gente tem um comprometimento lá de neurônio motor superior, se a gente tem um comprometimento a nível bulbar, e alguns exames de sangue também são utilizados para o diagnóstico dessa doença ou para afastar outras doenças, certo? A gente tem alguns tipos de esclerose lateral amiotrófica. A gente tem a esclerose lateral amiotrófica, a VAPB, é uma que se manifesta em indivíduos mais entre 25 a 40 anos, tá? E ela tem uma causa genética. Então, foi estudado e observado que os indivíduos, a maioria dos indivíduos que manifestam esse tipo de esclerose, ele tem um componente genético. Tem a esclerose lateral esporádica, e aí essa esclerose lateral, ela é multifatorial, então existe vários tipos de causas, e essas causas, elas se combinam e causam esse tipo de esclerose, tá? E a gente tem a esclerose lateral amiotrófica familiar.
Essa esclerose, geralmente, ela se inicia mais cedo, em pessoas mais jovens, tá? E aí ela também tem esse componente genético. Essa esclerose aqui é a que está relacionada com um rastreamento para você saber se eu posso ter um filho que esse filho venha a ter também a esclerose lateral amiotrófica. Então, eu posso fazer um rastreamento para saber se eu engravidar, eu posso ter um filho e esse meu filho vai nascer também com esclerose lateral amiotrófica. Esse é o tipo de esclerose que se faz esse rastreamento genético, tá? E aqui a gente tem que o prognóstico, ele é o quê? Fatal, tá? É uma progressão o quê? Bem rápida, em torno de 2 a 5 anos, como eu falei. Por quê? Porque ela progride para a musculatura respiratória e quando chega nessa musculatura, o paciente, ele morre devido não conseguir mais respirar, por insuficiência respiratória. E o tratamento? O tratamento, a gente tem o tratamento com alguns relaxantes musculares, com analgésicos. A gente tem o Riluzol, que é um medicamento muito utilizado para quê? Para fazer com que essa doença ela evolua de uma forma mais lenta, tá? E o tratamento multiprofissional, com a fisioterapia, com a fono, com a nutrição e com o serviço social. No tratamento da fisioterapia, tá? Quando a gente chega para um olhar de estar diante do paciente, tá? Então, quando eu estou com o meu paciente, algumas coisas que eu preciso prestar atenção. Então, é muito importante eu deixar o meu paciente consciente da doença dele. Então, esse paciente precisa ser consciente dessa doença, que é uma doença que ela é progressiva, ele precisa ser consciente do estado de vida dele, ele precisa ser consciente que é uma doença que ele não tem um prognóstico de muitos anos de vida, tá? E aí você precisa acordar com o paciente o tratamento. Então, o paciente precisa ser ativo na escolha do tratamento dele. Então, você vai deixar claro que é bom para ele e ele vai ser ativo na escolha de querer esse tratamento ou na escolha de ter outras opções, optar por outro tipo de tratamento. Então, é uma conversa do profissional com o paciente, isso é muito importante. A gente tem que a terapia neuroprotetora, ela deve ser instalada de imediato, assim que se descobre o diagnóstico do paciente. Para quê? Para que esse paciente tenha mais chance de viver por mais tempo, tá? Então, o que é a terapia neuroprotetora? É a terapia com os medicamentos. O tratamento da cialorreia. Então, esse paciente é um paciente que ele produz muita cialorreia. E isso a gente vai perceber durante as sessões de fisioterapia. Então, é interessante a gente entrar em contato tanto com a fono, é interessante a gente entrar em contato com o médico para ver qual a melhor estratégia de tratar essa cialorreia. Existem algumas medicações, como a atropina, a amitriptilina, que fazem com que essa cialorreia ela diminua. No entanto, nem todo paciente pode fazer uso dessas medicações. Algumas medicações dessas interferem no funcionamento de outros órgãos, como o coração, e aí isso precisa ser levado em conta, tá? Quando o paciente tem muita cialorreia, a gente também vai precisar indicar um aspirador.
Então, é importante a família ter um aspirador em casa. E a gente vai treinar, é papel da gente treinar a família, fazer essa aspiração do paciente. Se o paciente produz muita cialorreia, o que é isso? Muita salivação na boca, e ele está com dificuldade de engolir, porque ele tem dificuldade de deglutir essa saliva, eu preciso tirar essa saliva de alguma forma da boca dele. Então, essa saliva ela vai ser tirada ou através da higiene da boca dele, tá? Eu posso higienizar com algum paninho, com algum papel, tá? Ou eu posso higienizar com um aspirador, dependendo da quantidade de cialorreia. E aí, esse aspirador, eu preciso saber como manusear ele, para poder passar para os familiares como deve ser manuseado esse aspirador. Se não, se essa cialorreia fica só acumulada ali na boca do paciente, o que é que vai acontecer? Esse paciente ele vai broncoaspirar. O que é isso? Essa cialorreia ela vai descer e vai lá para o pulmão. E a partir daí ele vai desenvolver uma pneumonia. Então, isso é o que a gente tenta evitar. Então, a gente vai estar acelerando esse prognóstico ruim desse paciente. Esse paciente ele também tende a ter um aumento de secreção brônquica. Então, esse aumento da produção de secreção, ele também vai contribuir para ter uma broncoaspiração, que a gente também vai tentar evitar fazendo o quê? Fazendo manobras respiratórias, fazendo aspiração dessa secreção. Esse paciente, ele tem a labilidade pseudobulbar, tá? É um paciente que tende a ter uma labilidade pseudobulbar. Como eu já falei a vocês o que é uma labilidade pseudobulbar. Então, labilidade pseudobulbar é aquele choro, é aquele sorriso que é involuntário, que é decorrente de uma lesão neurológica e não é porque o paciente quer. Então, o paciente que tende a ter um choro, que tende a ter um sorriso, mas de uma forma rítmica. Então, a gente precisa perceber isso, porque isso requer um tratamento. No estágio inicial da doença, tá? O paciente ele vai apresentar uma paralisia isolada. Paralisia de alguns músculos, e essa paralisia geralmente ela é bem leve, bem sutil. E aí o nosso foco é conservar a energia. Então a gente vai fazer o quê? Fazer uma adaptação no ambiente do paciente, já deixar esse ambiente preparado para o paciente, para a vida do paciente, para os dias futuros que esse paciente terá, tá? O apoio psicológico ele é muito importante desde o início. O trabalho de alongamento, é um paciente que vai sentir dor, um paciente que sente cãibra, um paciente que vai evoluir com encurtamento musculares futuramente. Então, trabalhar o alongamento, exercícios ativos, porque ele ainda está conseguindo fazer, para me evitar a atrofia muscular, tá? Evitar que essa atrofia ela chegue mais rápida, evitar que essa atrofia ela seja mais precoce. Eu vou trabalhar exercícios ativos, eu vou trabalhar exercícios de fortalecimento nos músculos que ainda não estão com fraqueza muscular, nos músculos que o paciente ainda consegue fazer exercícios de fortalecimento, dentro do limite do paciente. Lembrando que o meu objetivo é conservar energia, tá? E eu tenho os exercícios aeróbicos que eu posso trabalhar nessa fase inicial. Para quê? Para que o meu paciente ele fique
condicionada, para que eu faça um condicionamento cardiorrespiratório nesse paciente, já que esse paciente vai ter um comprometimento futuramente desse sistema. No estágio 2, é aquele estágio em que o paciente começa com um comprometimento muscular mais distal. E aí ele já começa a ter um comprometimento também na marcha, tá? E as mãos dele também começam a ter um comprometimento. Qual é o foco do meu tratamento aqui? Então, o meu foco vai ser o quê? As órteses. Por quê? Porque é um paciente que ele vai evoluir muito rápido. Então, eu vou indicar órtese para o meu paciente quando ele já começa com esse comprometimento, quando ele já começa a não mais conseguir ter uma boa função na mão, para evitar que minha mão fique disfuncional, certo? O alongamento, órtese também, voltando para a órtese, as órteses também lá em membro inferior, já que ele começa a apresentar alteração na marcha. Então, para ajudar ele a andar, eu também posso utilizar as órteses lá em membros inferiores. Os alongamentos também indicados nessa fase, os exercícios ativos, aqui a gente já começa com os exercícios ativos assistidos, porque o paciente ele já começa a ter uma fraqueza muscular mais distal e ele vai precisar de auxílio. Os exercícios passivos, quando? Onde? Naqueles músculos que ele já não consegue mais movimentar, certo? Então, eu vou movimentar de uma forma passiva. E exercícios de fortalecimento para aqueles músculos que ele não tem comprometimento. Então, nos músculos que não tem comprometimento, eu posso trabalhar um fortalecimento. Desde que eu não use um alto peso, desde que eu não use altas repetições de movimento, tá? Então, o que é que eu preciso evitar? Que esse meu paciente, ele se canse durante o exercício. Então, o cansaço é um indicativo que é para mim parar o exercício. A dor é um indicativo. Se o paciente começa a exibir fasciculações, é um indicativo que também é para parar. As cãibras também é um indicativo que é para parar o exercício. Então, o exercício, a quantidade de repetição é de acordo com o meu paciente, com o que o meu paciente está apresentando. E eu posso fazer os exercícios aeróbicos leves ainda nessa fase, tá? Quando esse paciente evolui para um estágio 3, esse paciente já começa a apresentar uma fraqueza acentuada de alguns grupos musculares, tá? E é quando surge a fadiga. E aí, quando surge essa fadiga muscular, é que eu começo a evitar esses exercícios aeróbicos. Então, esses exercícios aeróbicos vai fazer com que eu predisponha ao aparecimento dessa fadiga muscular. Então, eu vou começar a ter cuidado com esses exercícios aeróbicos. E qual vai ser o meu foco? Manter a funcionalidade que o meu paciente tem até o momento. Então, preciso fazer com que o meu paciente mantenha essa funcionalidade que ele tem até o momento, tá? Porque ele já está com uma fraqueza acentuada. O uso de órteses aqui se intensifica, porque ele já não consegue mais movimentar
tanto os membros, esses membros eles vão ficando comprometidos, e se ele não consegue movimentar esses membros eles vão evoluir para o quê? Para contraturas musculares. Aqui a gente vai ter o uso de cadeiras de rodas, tá, minha gente? A gente tem uma fraqueza bem acentuada, então eu vou treinar a independência, eu vou treinar como eu vou locomover esse meu paciente nessa cadeira de roda. O uso de colar cervical. Então, esse meu paciente, ele começa a não segurar mais o pescoço. E quando ele começa a não segurar mais o pescoço, que eu tô quase assim, meu cansaço aqui tá tão grande, eu tô quase não segurando também mais meu pescoço, a gente começa a indicar o colar cervical, tá? Esse colar cervical ele precisa ser bem avaliado para não ter lesão. Então, um colar que o paciente ele não vai passar o dia inteiro no colar, porque se eu deixo o meu paciente o dia inteiro lá com um colar cervical, eu posso começar a fazer lesão na pele do meu paciente. Não é isso a proposta. Então, a proposta é que esse paciente, quando ele seja posicionado um pouco mais sentado, eu possa colocar esse colar para que ele não fique com a cabeça sendo jogada de uma forma súbita, quando ele está na posição sentada. Então, quando eu retiro ele dessa posição, eu também retiro este colar. Aqui eu ainda uso os exercícios ativos e ativos assistidos para os músculos que o meu paciente ainda consegue movimentar sozinho. Então, o indicativo é sempre o quê? Meu paciente consegue fazer um determinado movimento, ele deve fazer sozinho. Ele não consegue fazer sozinho, eu vou lá e deixo ele fazer o quanto ele consegue. Quando ele não consegue mais, eu vou lá e ajudo. Se o meu paciente não consegue fazer nada, eu vou lá e faço por ele de uma forma passiva. Então, não é porque o meu paciente ele está evoluindo para um estágio mais grave, que eu vejo ele já de uma forma mais debilitada e eu não deixo mais ele fazer nenhum exercício de uma forma ativa, não. Não, eu vejo que ainda existem músculos que conseguem fazer, então eu vou deixando, tá? Por que eu vou deixando? Porque se eu for fazer por ele, a atrofia, ela vai se disseminar de uma forma globalizada para o corpo, de uma forma mais rápida. Então, essa atrofia, ela começa a evoluir de uma forma bem mais rápida. É isso que eu quero evitar. Eu preciso evitar isso. No próximo estágio, tá? O estágio 4, então, nesse estágio, o paciente ele já apresenta uma fraqueza muscular, que a gente chama de paresia, muito acentuada, tanto em membros superiores como em membros inferiores. Então, a gente partiu de um estágio que tinha grupos musculares específicos, fracos, e a gente foi para um estágio em que os membros superiores e os membros inferiores estão comprometidos e esse meu paciente ele está dependente para fazer as atividades dele. Ele já não consegue mais fazer as atividades dele. Ele já não consegue mais se locomover em uma cadeira sozinho e ele começa a ter uma diminuição nessa mobilidade dele, tá? Começa a surgir as contraturas musculares dele.
Então, meu foco vai ser o quê? Preservar essa mobilidade dele, evitar essas contraturas musculares dele. Então, veja que o meu foco, de acordo com o estágio do paciente, ele vai mudando. Então, o meu tratamento, ele vai tendo um foco diferente de acordo com o estágio do meu paciente. E aí eu vou ver o quê? Eu vou tentar ainda ver o que o meu paciente consegue fazer de ativo, o que o meu paciente consegue fazer com auxílio e se o que ele não consegue fazer, eu vou lá e eu faço de uma forma passiva, tá? O alongamento aqui também é muito importante. Para quê? Para a gente evitar essas contraturas. Então, eu alongar esse músculo para evitar que esse músculo ele vá se contraturando. Então, após a contratura, alguns estudos mostram que nem sempre o alongamento é eficaz, mas para prevenir essa contratura, a gente pode estar utilizando o alongamento, tá? Neste momento, uma outra coisa muito importante é a inspeção da pele. Então, o paciente que vai começar a ficar mais restrito, ele inicia o processo de ficar mais acamado, mais restrito, e aí a gente precisa começar a orientar ele a inspecionar a pele dele, tá? Ele precisa ficar constantemente observando se está surgindo lesões por pressão na pele dele. Se existem áreas vermelhas, áreas mais roxas na pele também, áreas que já está começando a abrir lesão. Para quê? Para a gente poder prevenir essas lesões. E o estágio 5. Estágio 5 é aquela paralisia progressiva, tá? Onde a gente vai ter agora a deteriorização funcional do meu paciente. Então, ele vai começar um processo de deteriorização da função, do movimento, da resistência, da força dele, e ele fica acamado. Então, esse meu paciente é o meu paciente que entrou em uma fase grave, tá? Começou a entrar em uma fase grave e eu agora vou tentar evitar ao máximo as contraturas musculares, tá? Então, foco mesmo é evitar essas contraturas musculares. Por quê? Porque agora ele está completamente em cima de uma cama. Então, se ele está em cima de uma cama e ele está com uma deficiência muito grande de fazer, começa um processo de deficiência, de fazer um movimento muito grande, ele não vai conseguir estar mais movimentando o corpo e aí o corpo começa a ficar todo contraturado. E a atrofia também começa a ser bem progressiva. É um paciente que vai sentir muitas câimbras, muitas dores, e a gente começa com os processos de massoterapia, na tentativa de aliviar, entra o que? As medicações também, para tentar aliviar esse processo de dor, as câimbras, tá? Os alongamentos, para tentar prevenir ao máximo as contraturas, a dor muscular também, a termoterapia, a mobilização tecidual, né, que a gente tem também, que agem também nesse processo de contratura muscular. Então, se a gente consegue soltar as fáscias, a gente consegue melhorar esse processo de prevenir contraturas. O uso de órtese aqui também é muito importante.
e os exercícios, né? Aqui o paciente, ele fica dependendo muito de exercícios passivos, tá? Alguns exercícios ativos assistidos no início dessa fase ele ainda consegue fazer, com a evolução dessa fase ele já não mais vai conseguir fazer e ele passa a depender de exercícios passivos. Aqui a gente tem a síndrome da cabeça caída, né? Que é aquele paciente que não tem mais controle de cervical. E a gente utiliza também o colar cervical, como eu já falei para vocês. Então, ele já vinha um processo de estar perdendo a força da cervical, e aqui ele chega em um momento que realmente ele perde completamente essa força cervical. Na fisioterapia, a gente tem os taping, né? A gente tem aqueles taping de pressão que a gente estimula a cervical para que essa cervical ela melhore o tônus. A gente tem também a estimulação de colocar o paciente em decúbito ventral e dar o estímulo. Deixa eu ver se minha boneca está por aqui. Dá o estímulo na coluna do paciente, na coluna cervical, com os 2 dedos, e pedindo para o paciente elevar a cabeça. Então, eu posso botar um barulho para ver se o paciente eleva a cabeça. Como é esse barulho? Um som, uma música, para ver se esse paciente eleva a cabeça para ver. E assim eu vou fazendo essa estimulação, tá? A mudança de decúbito aqui também vai se tornar bastante importante. Porque se esse paciente ele começa a perder a força de uma forma brusca, vai chegar um momento que ele não consegue mais se movimentar e eu preciso fazer esta mudança de decúbito. E o final é o estágio, é o último estágio, tá? O estágio 6, que é o paciente que finaliza completamente restrito ao leito e precisando de uma assistência ventilatória. É aquele paciente que começa restrito ao leito e ele começa a exibir o quê? Complicações. Então, ele vai começar a exibir dificuldade de deglutir, dificuldade de falar, dificuldade em respirar. Esse é o estágio mais avançado da doença, certo? Nesse estágio aqui, qual vai ser o meu objetivo com ele? É tentar manter a qualidade de vida dele ao máximo. Então, se ele não consegue mais falar, eu vou procurar algum meio alternativo para tentar me comunicar com ele. Se ele está em um modo de ventilação mecânica, eu vou tentar tirar ele desse meio, utilizando alguns aparelhos que a gente utiliza domiciliar, que ele fica na ventilação por algum tempo e depois ele sai, depois ele volta para essa ventilação, certo? Os BiPAPs que a gente tem, que a gente utiliza no domicílio, se for viável, se for possível, o trabalho respiratório nessa fase, ele vai ser muito importante, certo? Então, uma fase que o paciente ele está completamente acamado, ele já não consegue fazer mais nada, ele precisa de assistência para fazer tudo. Então, o trabalho respiratório ele é muito importante. E aqui, diferente da fase anterior, que ele começa com exercícios ativos assistivos, ele vai evoluindo para exercícios passivos, até chegar nessa fase, a gente só consegue estar realizando exercícios passivos com esse paciente, tá? A massoterapia é muito importante também para aliviar a dor desse paciente, os alongamentos também é indicado.
algumas técnicas mais específicas. Então, quando o paciente está com uma restrição muito grande da mobilidade, eu posso utilizar para prevenir a TVP. A elevação do membro, tá? As meias elásticas são indicadas, o uso de anticoagulante para prevenir a TVP e os exercícios passivos, ou passivo ou ativo, se o paciente conseguir fazer. Então, isso aqui é indicado para prevenção de TVP. Então, se é um paciente que vai perdendo aos pouquinhos o movimento, eu vou começar o quê? Eu vou começar a pensar em uma forma de prevenir TVP com esse meu paciente. Porque se ele fica completamente imobilizado, ele vai desenvolver uma TVP. Todo paciente que está completamente imobilizado em cima de uma cama e que não faz nem sequer exercícios passivos, ele precisa estar em uso de anticoagulante, tá? Que é para evitar essa TVP. Quando o paciente tem a espasticidade, né? A gente viu que tem um comprometimento tanto de neurônio motor superior, como ele pode ter comprometimento de neurônio motor inferior. Então, na esclerose múltipla, eu mostrei todas as formas de a gente se tratar a espasticidade. Aqui não é diferente, tá? Então, o tratamento da espasticidade, ele é o mesmo. Ele é o mesmo para toda doença neurológica, tá? Basicamente o mesmo para a maioria das doenças neurológicas. Não tem estudos na literatura, existe uma escassez de estudos na literatura que tenham observado tratamentos para espasticidade nessa população de pacientes. Então, a maioria dos estudos não pegou a espasticidade, avaliou a espasticidade e depois foi ver o tratamento. Não fizeram isso. Então, o que é que se recomenda? Se recomenda que você utilize realmente as técnicas tradicionais que a gente tem de tratar a espasticidade, tá? A toxina botulínica pode ser utilizada, alguns medicamentos também que são utilizados para o controle de espasticidade mais leve, a hidroterapia, a mobilização escapular para o controle lá do tônus do membro superior, as posturas de inibição de Bobot, ela pode ser utilizada, os alongamentos passivos de uma forma lenta, lembrando que alongamento rápido faz aumentar a espasticidade. As técnicas de Rude, como a escovação nos antagonistas, como a aplicação de gelo também, pode tratar essa espasticidade, tá? O fortalecimento naquelas fases iniciais, a gente precisa avaliar, se já está nessas fases mais finais, a gente tenta evitar esse fortalecimento com cargas, porque o paciente já está debilitado. O uso de órteses, tá? Quando o paciente já está evoluindo com uma contratura, já está com comprometimento da função. As câimbras, elas são tratadas com exercícios ativos. Ela também pode ser tratada com a vitamina E. É muito bom para a cãibra. Então, quem tem cãibra aí, tomar a vitamina E, ela é boa para a cãibra, tá? A hidroterapia, ela também tem excelentes resultados para o tratamento das cãibras. E as cãibras, esses pacientes, eles apresentam muito essas cãibras.
Alguns medicamentos também podem ser utilizados no controle dessas câimbras. E por último, a gente tem o aconselhamento genético. Esse aconselhamento genético, como eu disse, ele é utilizado para que tipo de caso? Para o caso de esclerose lateral familiar. Então, o paciente procura o profissional, tá? O geneticista, para fazer uma triagem, tá? Do material genético e fazer um aconselhamento genético, que seria ver a porcentagem de chance que ele tem de ter um filho também com esclerose lateral amiotrófica. A partir do quê? Dos genes, tá? Dos genes que ele carrega, que está relacionado com a esclerose lateral amiotrófica. Vocês entenderam essa parte de esclerose lateral amiotrófica? Vamos ver a parte de paralisia facial, tá? A paralisia facial, ela é mais simples e ela é mais rápida, certo? Vamos ver, paralisia facial. Então, o que seria a paralisia facial? Então, a paralisia facial é o comprometimento que a gente tem dos músculos da face. E esse comprometimento dos músculos da face, a gente tem quando o quê? Quando a gente tem uma lesão lá no sistema nervoso central, ou quando a gente tem uma lesão lá no sistema nervoso periférico. Qualquer lesão não, ambos os sistemas, eles podem levar ao desenvolvimento de uma paralisia facial. E isso vai resultar em quê? No comprometimento das expressões faciais. Então, a paralisia facial, ela tem um componente estético importante. Por quê? Porque a face, ela leva junto com si a apresentação da gente com o mundo. Então, a forma que a gente se apresenta com o mundo é através da face. A forma que a gente se comunica com outra pessoa é através da face. Então, muitas vezes eu sei que, por exemplo, um aluno ele está angustiado porque tem uma prova, porque ele está se dando mal, pela expressão facial que ele vem conversar comigo. Muitas vezes eu sei que uma pessoa está triste pela expressão facial que ela vem conversar comigo. Se eu tenho um comprometimento nessa minha expressão, eu não consigo mais demonstrar esses sentimentos. Então, isso causa um grande prejuízo para essas pessoas. E, junto com isso, vem o comprometimento psicológico também. Então, imaginem vocês estarem bons aí e de uma hora para outra acordarem com a face toda torta. Então, isso acarreta, tem um grande componente psicológico. Você olhar no espelho e estar com a face toda torta, certo? Tem um grande componente psicológico e estético. Vamos entender o porquê é que acontece essa paralisia facial, tá? Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender como é que chega as ramificações, a inervação do sistema nervoso lá na face. As ramificações lá do cérebro até chegar na face. Então, a gente tem aqui, ó, o sistema nervoso central,
ele manda ramificações para inervar a face, tá? Cada lado desse sistema nervoso aqui, ele vai mandar ramos para inervar a parte de cima da face. Mas a parte de baixo da face, ela só é inervada pelo lado contralateral do cérebro. Então, eu tenho que esta parte de baixo da face, ela só recebe inervação do lado contralateral do cérebro. Já a parte de cima, ela recebe inervação dos dois lados do cérebro, tá? Logo, quando eu tenho uma lesão lá no meu sistema nervoso central, o meu comprometimento vai ser só na parte de baixo aqui da face, certo? Então, se eu tenho uma lesão deste lado aqui da face, de um lado da face, o meu lado de cima, de um lado de um hemisfério cerebral, se eu tenho uma lesão de um hemisfério cerebral, o meu lado de cima da face, ele não é comprometido. Por quê? Porque ele recebe inervação dos dois hemisférios. Então, na falta de um, o outro suprime a necessidade. Por isso que ele não vai ser comprometido. Mas a parte de baixo, coitada, a parte de baixo só recebe uma ramificação. Então, se ela só recebe uma ramificação, quando eu lesiono lá esse hemisfério, ela vai ser comprometida. Então, a lesão do hemisfério direito compromete a face, a parte de baixo da face esquerda, tá? É cruzado. Eu tenho que a lesão do hemisfério direito compromete a parte de baixo da face esquerda. Todo mundo entendeu até aqui? Vamos lá, falar de novo. A gente está falando da inervação da face central, tá? Que vem lá do cérebro. Vamos primeiro entender a central, para depois a gente entender a periférica. A parte de cima da face, ela recebe inervação que vem dos dois lados do cérebro, certo? Então, se eu tiver uma lesão de um lado, o outro lado vai lá e suprime essa falta. Então, não vou ter comprometimento nenhum nessa parte de cima da face. Parte de cima da face, ela vai ficar normal. Por quê? Porque o outro lado vai suprimir isso. O outro lado do cérebro vai suprimir isso. Mas a parte de baixo da face, infelizmente, ela só recebe inervação de um lado do cérebro. Ela só recebe inervação do lado contrário do cérebro. Então, a parte de baixo da minha face direita, ela só recebe inervação que vem do meu cérebro esquerdo. Se eu tiver uma lesão aqui no meu cérebro esquerdo, ela vai ser comprometida, porque não vai ter ninguém para suprir essa necessidade, porque ela só recebe inervação
aqui, desse hemisfério esquerdo, certo? Vocês entenderam até aí? E os demais, entenderam? Bom, minha gente, falem, vocês são muito calados. Pronto. Então, isso é a inervação central, tá? Agora vamos entender a inervação periférica. A inervação periférica se dá pelo nervo facial, tá? Vamos entender agora o nervo facial. O nervo facial, ele vem tanto para a parte de cima como para a parte de baixo da face, tá? O nervo facial, ele vem tanto para a parte de cima como para a parte de baixo da face. Então, se eu tiver uma lesão no meu nervo facial, eu vou ter um comprometimento de todo o lado da minha face, tanto da parte de cima como da parte de baixo da minha face. Vocês entenderam? Pronto, então a gente conseguiu diferenciar central de periférica, né? Porque na central só pega a parte de baixo da face e porque que na periférica a gente pega todo o lado da face. Porque o nervo facial, ele vai para toda a face. Então, se ele vai para toda a face e eu vou lá e eu faço uma lesão nele, então toda aquela face ela vai ser comprometida. Então, logo, quando eu vejo meu paciente com toda a face ali comprometida, eu já suspeito que esse paciente tem uma paralisia facial periférica, devido a uma lesão do nervo facial. Ok? Na paralisia facial central, certo, Vitória? A periférica, não é isso? A paralisia facial periférica. Pronto. A paralisia facial periférica vem de quê? Da inervação periférica da face, que se dá através do nervo facial. Então, o nervo facial, ele vem tanto para a parte superior como para a parte inferior da face. Ele inerva tanto a parte de cima como a parte de baixo da face. É como se ele viesse para todo o lado da face, certo? Se ele vem para todo o lado da face e eu lesiono ele, eu vou ter toda a face comprometida, todo o lado da face comprometido. Por quê? Porque o nervo, ele está indo para todo o lado da face. Ok? Então, agora vamos ver o tratamento e vamos ver o que causa cada uma dessas paralisias, tá? Na paralisia facial central, que a gente já viu que é aquela que compromete só aquela parte de lá debaixo da face, a gente vai ter qual a causa dela, geralmente é o quê? O comprometimento lá no sistema nervoso central.
E esse comprometimento vai ser o quê? Um tumor cerebral, uma lesão vascular que pode ser um AVC, certo? Um AVC pode causar uma paralisia facial central, a gente pode ter um TCE causando uma paralisia facial central, uma lesão inflamatória lá no cérebro, como uma encefalite, causando também essa paralisia facial central, e alguns comprometimentos degenerativos, certo? Alguma degeneração lá no sistema nervoso central. E o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, ele ocorre o quê? A gente encontra sintomas semelhantes a lesões de neurônio motor superior. Então, na lesão, na paralisia facial central, ela geralmente vem acompanhada de um quadro de hemiplegia. Então, vai ser aquele paciente neurológico que tem também um quadro de hemiplegia e, junto a esse quadro, ele tem a paralisia facial. Geralmente, é esse quadro que a gente encontra, tá? A lesão de neurônio motor superior. Então, um quadro de hemiplegia, um quadro de espasticidade, um quadro de aumento nos reflexos, um quadro com sinal de Babinski, ok? E os exames que a gente utiliza para identificar é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Por quê? Porque a gente está falando de lesão no sistema nervoso central. Então, lesão no sistema nervoso central, a gente vê através de exames o quê? Tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, é fácil a gente desenvolver esse raciocínio clínico. E na paralisia facial periférica? Então, a paralisia facial periférica principal que a gente conhece é a paralisia de Bell, tá? Aqui, ó, vocês veem o nervo facial. Ó, o nervo facial, como ele se ramifica na face, pegando todo o lado da face. A paralisia facial de Bell, ela foi descrita em 1821, tá? Ela deixa essas sequelas em todo esse lado da face. E como é que a gente dá esse diagnóstico? Pelo quadro clínico que o paciente apresenta. Então, aquele paciente que vai chegar para você relatando que foi dormir e acordou com o lado do rosto paralisado, tá? Aquele paciente que vai chegar para você e vai dizer, eu estava trabalhando e de uma hora para outra o meu companheiro olhou para mim e disse que o meu rosto estava paralisado. Então, é uma paralisia súbita, ocorre de uma hora para outra. Geralmente, ela vem acompanhada de uma dor na região auricular, na região retroauricular, e essa dor ela é prévia, acontece em torno de 2 a 3 dias antes de ocorrer a paralisia facial. Ela vem acompanhada de quê? De uma diminuição o quê? Na gustação, de uma alteração na produção da saliva, de uma diminuição na produção das lágrimas, o paciente começa a ficar com o olho ressecado, isso é muito importante, porque ele pode fazer uma lesão na córnea, precisa usar colírio.
O paciente ele pode apresentar o que a gente chama de lágrimas de crocodilo. Então, além dessa diminuição da produção de lágrimas, vez por outra, ele pode exibir um choro involuntário. Esse choro é chamado de lágrimas de crocodilo, tá? É umas lágrimas que ele começa a soltar no olho, mas é de uma forma involuntária, não é porque ele quer. Vem acompanhado de quê também? De uma hiperacúsia, ou seja, um aumento da sensibilidade a som. Então, aquele paciente que não aguenta som alto. A gente tem que dosar o som durante a terapia, não pode estar falando muito alto com o paciente. E, nesse caso, a gente utiliza o quê? Principalmente a eletroneuromiografia, para ver a condução nervosa, certo? E a gente também utiliza o exame de ressonância magnética para ver como é que está o comprometimento lá do nervo facial. Ela acomete geralmente mais mulheres, em torno de seus 40 anos por aí, 30, 40 anos por aí, é a idade que a gente é acometida, que as mulheres estão aí na frente, anos-luzes na frente dos homens, com as doenças, né? Somos o sexo que tem mais doenças aí, mais prevalente o número de doenças. Enfim, vamos lá. A etiologia. Então, a etiologia ela é da paralisia de Bell, ela é idiopática, tá? Na maioria dos casos, não se sabe a causa. A gente pode ter origem infecciosa, e aí o vírus da herpes está em primeiro lugar, tanto da herpes simples como da herpes zoster. A gente tem a origem traumática por um trauma. Atualmente, algumas outras causas têm sido levadas em consideração, como a imunossupressão, como o estresse, como a exposição ao frio, que causaria também essa paralisia facial. Aqui só mostrando, tá, a diferença entre os dois tipos de paralisia. Aqui a gente tem a paralisia periférica, que pega todo o lado da face, tá? A gente não vê o enrugamento na testa, na periférica, e na central não pega a parte da testa. Então, a gente vê o paciente enrugando a testa. Vai pegar só a parte de baixo. E uma outra coisa importante é ver que a boca desvia para o lado sadio, tá? Então, a boca ela vai ser puxada para o lado que tem força. A avaliação, a gente precisa avaliar o quê? A mímica facial, então pede para o paciente abrir o olho, abre o olho, sorria, abre a boca, avaliar a sensibilidade, se o paciente está sentindo, se o paciente sente dor, se o paciente sente o frio ou quente, avaliar as funções orofaciais, a função de sucção, de mastigação, deglução da fala. Existem duas escalas também que são utilizadas, certo? Para avaliação da paralisia facial. Algumas doenças, elas precisam ser avaliadas, como a Guillain-Barré, como a miastenia graves, quando a gente tem essa paralisia de uma forma bilateral, tá? Então, isso é importante na hora da avaliação. E as escalas que a gente utiliza são essas. Essa é a escala da movimentação facial, que ela vai ver
com relação à mobilidade, se o paciente ele faz uma contração, se essa contração ela é visível, contração não visível é 1 grau 0, uma pequena mobilidade na pele é 1 grau 1, quando a pele ela começa a fazer algumas rugas é 1 grau 2, quando essas rugas ela é bem mais profundas é 1 grau 3, e quando ele faz um movimento de uma maneira bem maior e simétrico, que é quando a gente já está no nível de evolução da reabilitação que a gente consegue desfazer essa paralisia, ele tem 1 grau 4. E a outra escala que avalia essa função é a escala que avalia quando o paciente ele tem uma função normal, tá? Quando o paciente ele tem uma disfunção ligeira, então ele vai ter uma paresia leve, ele fecha o olho, mas ele tem pequena dificuldade só. Quando ele tem uma disfunção moderada, que ele tem uma paresia já um pouco mais evidente, e ele fecha o olho já com grande dificuldade. Quando ele tem uma disfunção de moderada a severa, né? Quando essa paresia ela já é bem visível quando você olha para o rosto do paciente, o paciente ele já não consegue mais fechar o olho, e quando você pede para ele fechar o olho, ele faz o sinal de Bell. Então, o sinal de Bell é aquele sinal que quando você pede para o paciente fechar o olho, ele revira o olho, tá? O grau 5, que é uma disfunção severa, que ele apresenta uma total assimetria no repouso, e ele não consegue movimentar, quase sem movimento, você vê um pequeno esboço de contração muscular do lado da face comprometida, e a paralisia total quando você não vê nada, tá? Nada nem contração muscular você consegue ver. E no tratamento, então para a gente finalizar com o tratamento, tá? A gente tem a fase inicial, que é a fase flácida, então o que é importante nessa fase inicial? Na paralisia de Bell, tá? Que é a paralisia que compromete a parte de cima do rosto. Eu preciso voltar minha atenção muito para o olho. Então, o olho ele pode ressecar. Meu paciente ele precisa ser orientado a usar colírio, ele precisa ser orientado a fazer um tampão em casa, dormir com esse tampão para não ressecar o olho, evitar o vento do ventilador nesse olho, evitar sair na rua em momento que esteja ventando, que tenha vento, para não pegar no olho, e utilizar óculos escuros, tá? Isso é uma recomendação que a gente faz para o paciente. As massagens a gente utiliza, tá? Durante o tratamento. Então, os deslizamentos no rosto. Então, alguns deslizamentos, os sentidos dos deslizamentos. Deslizamento na testa, tá? De cima para baixo a gente utiliza na tentativa de ajudar o paciente a enrugar a testa. A gente faz os deslizamentos em cima da sobrancelha, tá? De fora para dentro, na tentativa de ajudar o paciente a o quê? A juntar a sobrancelha. Então, a gente faz esses deslizamentos, sempre pedindo ao paciente para tentar ajudar no movimento. Outra coisa que a gente faz na bochecha também, então a gente faz esse deslizamento aqui na bochecha, porque a gente tem esse movimento aqui que a gente faz na bochecha, próximo ao nariz, para ajudar o paciente a fazer esse movimento.
Os movimentos de sorriso. Então, para ajudar o paciente a sorrir, deslizamento para fora, tá? Na direção da boca para a lateral, a gente faz, certo? E estimular o paciente o quê? A mastigar a comida do lado comprometido, porque ele sempre coloca a comida do outro lado, já que ele não tem força daquele lado, é muito difícil ele comer daquele lado. Então, ele vai colocar do outro lado. Mas a gente precisa fazer com que ele coma daquele lado para ele poder criar força. Se ele não treina a força, ele não cria a força. Então, ele precisa ser consciente disso. A estimulação sensorial, tá? Com texturas diferentes na pele é muito importante também. A gente tem os exercícios isométricos, os exercícios já faz tanto ativo como pedindo para o paciente manter a contração muscular. Então, eu posso pedir para o paciente levantar a sobrancelha e manter essa sobrancelha levantada por 5 segundos, tá? Eu posso pedir para o meu paciente fazer isso contra uma resistência. Então, eu boto a força para baixo e peço para ele tentar levantar a sobrancelha, tá? Que seria um exercício resistindo. O movimento de aproximar a sobrancelha também. Eu peço para ele aproximar e ele manter por 5 segundos. Eu posso fazer isso também de uma forma resistida. Então, eu puxo a sobrancelha e peço para ele tentar aproximar e manter. Esse movimento de puxar e pedir para ele fazer contra uma resistência, a gente vai fazer com a evolução da terapia, porque é um movimento mais difícil. Então, quando vocês veem que ele está começando a ganhar força, aí vocês começam a treinar esses exercícios resistindo. Então, o direcionamento da terapia é o quê? As massagens, o paciente começou a exibir contração muscular, começou a exibir uma forcinha, eu começo com esses exercícios aqui, ó, ativos e isométricos. Paciente melhorou o exercício isométrico, eu vou para o quê? Para os exercícios resistidos, tá? Então, é uma evolução dos exercícios. Contrair aqui próximo ao nariz é um outro exercício que eu posso fazer. Fazer um bico tanto fechado como um bico aberto. São exercícios que eu também posso fazer. Essa aula deve estar ficando bem bonitinha, essa gravação, eu fazendo esses gestos. Dar um sorriso aberto, fechado e aberta, certo? Contra uma resistência também, ó. Boto a resistência e mando ele dar um sorriso. Então, exercício que eu também posso fazer contra a resistência, tá? Fazer um bico contra a resistência. Eu puxo a boca dele e mando ele fazer um bico. Então, é o exercício que ele pode fazer contra a resistência. O uso do espelho é indispensável, tá? Para esses pacientes, eles precisam se ver como é que a boca deles está, se conscientizarem e ver como é que está a evolução deles. Senão, a melhora deles vai ser muito lenta. Então, o uso do espelho é indispensável. Encher uma bola de assopro e soltar beijo. Gente, esses 3 últimos exercícios aqui, como também usar um canudo para soprar em um copo com água, você pegar um copo com água,
pegar o canudo e mandar ele soprar, são exercícios que fazem com que o paciente ele evolua mais rápido na terapia. Só que esses exercícios só podem ser feitos quando o paciente ele já tem algum grau de força, tá? Como eu já disse. Quando ele começa a ter algum grau de força lá nos isométricos, aí vocês partem para os exercícios resistidos, e aí vocês podem usar esses exercícios aqui. Quando vocês começam a usar esses exercícios aqui, vocês vão ver o quanto eles evoluem rapidamente. Então, encher uma bola de assopro, eles evoluem muito rápido. Soltar beijo. Soltar o beijo é para eles escutarem o barulho, tá? Não é só fingir que está soltando, não. Então, eu preciso escutar o barulho. Quanto mais prolongado esse barulho, mais força eu faço. Luciliane, o sono deles, quem não consegue fechar o olho, tem alguns que eles têm dificuldade para adormecer, tá? Mas após eles entrarem em um período de conseguirem adormecer, eles não vão ter o sono atrapalhado. Mas para adormecer, atrapalha muito o sono deles, tá? E aí, por isso a indicação de colocar o tampão. Quando coloca o tampão, aquele olho ele vai ficar escuro, então ele não vai sentir tanta dificuldade para adormecer. E o Cabot facial, né? Que é esses exercícios contra a resistência que eu mostrei, que também é utilizado pelo Cabot, que a gente tenta colocar também utilizando diagonais, né? Pode utilizar com diagonais. É isso, minha gente. Alguma dúvida? Me digam aí, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre a aula? Não? Vocês conseguiram fazer a atividade que eu enviei? Pronto, eu vou mandar uma nova atividade para vocês, tá? Tentar mandar uma nova atividade para vocês sobre o conteúdo, tentar mandar uma atividade mais leve, porque está todo mundo sobrecarregado, né? Mas essas atividades é uma forma de ajudar vocês tanto a estudarem, como ajudar vocês com a prova também, né? Porque querendo ou não, vocês estão indo para a prova valendo 5. Então, se todo mundo se der bem, fizer as atividades direitinho, se der bem nas atividades, vocês já estão indo com 5 aí garantido. Então, se esforcem nas atividades para vocês já terem uma boa nota aí garantida. Ok? Era isso. Então, boa noite, até a próxima semana. Próxima semana a gente começa mais cedo a aula, né? Às 17, ok? Ou às 19. Ok? Pois uma boa noite, pessoal.